as redes sociais e a exposição cada vez maior da imagem, os procedimentos estéticos ficaram ainda mais populares. Na busca pela beleza, muita gente acaba se deparando com uma grande ameaça. Falsos profissionais que atuam no mercado e muitas vezes causam danos graves aos clientes. Acompanhe os detalhes na reportagem de Amanda Mustafa. Lipoaspiração, aplicação de botox, harmonização facial. Procedimentos estéticos são oferecidos de diversas maneiras por diferentes preços. Só que por trás de uma oferta tentadora pode estar um grande risco: os falsos profissionais. Em Roraima, Alzenir Vitor da Silva morreu após passar por uma lipoaspiração feita por um falso médico e uma técnica de enfermagem. O caso aconteceu no início do mês e o casal investigado se entregou à polícia nesta semana. Em Goiás, a polícia investiga Karina Jéssica Gomes Souza, de 34 anos. Ela se passava por esteticista para fazer procedimentos estéticos em Goiânia. Karina não possui formação de ensino superior. Ela falsificou diplomas para dizer que era pós-graduada em estética. As vítimas tiveram o rosto deformado. O exercício ilegal de medicina, odontologia ou farmácia é crime previsto no Código Penal. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é praticado visando lucro com a falsa atividade, também pode ser aplicada multa. E dependendo das consequências para a vítima, o falso profissional ainda pode responder por lesão corporal ou homicídio. O Código Penal admite a possibilidade de acordo de não persecução penal em casos em que a pena mínima é inferior a 4 anos e não tenha havido, por exemplo, uso de violência. A Lei de Contravenções Penais também estabelece como crime exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições legais para o exercício. Bom, e agora, para a gente repercutir essa questão, eu converso ao vivo, de forma remota, com o advogado Berlink Cantelmo, que é especialista em ciências criminais e em gestão de pessoas, com ênfase em competências do setor público. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos os espectadores da TV Justiça. É uma honra, satisfação imensa. Estou aqui à disposição de todos. Prazer é todo nosso, doutor Berlink. Vamos lá, esse caso agora mais recente da falsa esteticista lá em Goiás reflete o que, infelizmente, nós temos visto com frequência nos últimos meses: o exercício ilegal da profissão por parte desses profissionais que atuam com estética, né? É claro que tem muita gente bacana que faz um trabalho excepcional, mas falsos profissionais estão por aí. Qual é o alerta que tem que ficar para o consumidor também, quando procurar essas clínicas, né? Bom, Rafaela, além de um alerta, eu parto do pressuposto de que vivemos atualmente sob um movimento de oferta e procura, em razão de uma curva crescente da exposição, de uma curva crescente da busca por posicionamento digital através de branding, através de imagem performática, e isso, obviamente, tem aberto um precedente para determinados profissionais, entre aspas, se arvorarem especialistas em procedimentos estéticos que, de fato, não estão correlacionados à sua formação. E alguns outros que, inclusive, querem exercer esse tipo de atividade sem sequer terem uma titulação própria voltada para a parte estética ou para a própria parte de saúde, como os médicos ou como algum dentista nesse sentido, e, enfim, acabam por submeter determinadas pessoas a essa circunstância nefasta. E a vítima disso, obviamente, carrega consigo não só a marca física, estrutural, mas também a mácula sentimental com relação a um procedimento que redundou num insucesso com relação à expectativa, né? E aí, doutor Berlink, se essa pessoa morre ou se o procedimento pode provocar um dano ali à saúde, além do estético, enfim, no caso de um agravamento, essa pena ela pode ser aumentada, porque que é crime, isso é fato, é crime, o exercício ilegal da profissão. Sim, na nossa concepção, do ponto de vista técnico-jurídico, o artigo 282 do Código Penal traz consigo um precedente secundário de sanção, de pena, que, ao nosso sentir, de acordo com a realidade
já está ultrapassada. Por quê? A pena de detenção de 6 meses a 2 anos não traz, em sua característica própria, o conceito de prevenção a esse crime. Por quê? Porque nós temos uma série de institutos despenalizadores que, de fato, essas pessoas conhecem e que as levam a ter a segurança real e efetiva de que, em algum momento, sequer serão submetidas a um processo penal ou, quiçá, a uma condenação, a uma execução de pena nesse sentido. Então, o critério de prevenção correlato à pena, nós enxergamos como esvaziado, como superficial, como ainda bem raso, de acordo com a necessidade real de prevenção e repressão desse tipo de modal criminoso. Agora, existe uma larga distância entre o crime previsto no artigo 282 do Código Penal e a contravenção penal do exercício ilegal de profissão, que, diga-se de passagem, também é até pior em seu preceito secundário por ter uma previsão de pena ínfima, pequena, e sem contar que o procedimento do juizado especial criminal é totalmente distinto do procedimento penal sumário comum, uma vez que lá também essas questões são tratadas como de menor potencial ofensivo. Na nossa concepção, é lógico que, além de cometer o crime previsto no artigo 282 do Código Penal, temos que levar a efeito também uma análise própria da questão da integridade física, da integridade corporal, no sentido de existir ou não uma lesão corporal dolosa ou culposa e até mesmo um homicídio doloso ou culposo, caso, vamos trazer aqui uma situação hipotética, um médico se submeta submeta um paciente a um procedimento pelo qual ele não é especialista. Vamos supor que ele seja clínico geral e submete um paciente a esse procedimento estético do ponto de vista dermatológico. Ele comete ali o crime de exercício irregular da profissão. Na verdade, a contravenção afeta o exercício irregular e não ilegal. Por quê? Porque ele tem uma titulação, porém não tem as credenciais profissionais próprias para executar aquela atividade. Credenciais próprias, inclusive, é um termo trazido do direito americano e que serve, inclusive, de alerta para as pessoas que procuram esses profissionais para fazerem um levantamento prévio, uma pesquisa, uma investigação profunda sobre a vida pregressa acadêmica desse profissional para saber se ele reúne as credenciais profissionais e que, de fato, o levem a ser considerado um especialista nesse tipo de intervenção. Perfeita a sua colocação agora. Eu vou aproveitar o gancho para tocar num tema sensível, porque essa clínica em Goiânia, a gente está falando sobre esse caso concreto, mas serve para outros estabelecimentos também. A clínica foi fechada, mas os dirigentes disseram que não sabiam que essa profissional não estava apta, porque ela apresentou documentos falsos, é claro, né? Mas a clínica, essa é uma argumentação factível aqui. É claro que cada caso é um caso. Mas a clínica se eximia dizendo, olha, eu sublocava o espaço e não sabia que a profissional não tinha ali essa credencial porque ela me apresentou documentos. Não é bem assim, precisa fazer uma aferição mais profunda, né? Olha, Rafaela, obviamente que cada caso é um caso e, nesse sentido, nós partimos do pressuposto de que a clínica talvez tenha sido ludibriada de alguma forma. É uma hipótese. Porém, é óbvio também que, por outro lado, qualquer clínica que se considere séria do ponto de vista mercadológico, deve necessariamente conhecer o que, de fato, as pessoas irão fazer no seu espaço. Ou, eu subloquei um espaço para um profissional. Tudo bem, existe um critério de reputação por trás disso que necessariamente também precisa ser avaliado. Então, cada caso é um caso, mas óbvio que em algumas circunstâncias existirá, de fato, uma corresponsabilidade, uma responsabilidade compartilhada nesse sentido. Maravilha, muito obrigada pela sua participação aqui, né? De toda sorte, atenção redobrada, é sempre bom alertar consumidores, quem procura, clínicas também, né? Ligar o alerta aí e procurar apurar bastante antes de fechar o negócio aí, fazer o procedimento. Doutor Berlink, muito grata pela participação, boa tarde para o senhor, viu? Rafaela, eu que agradeço a você, a toda a produção e a TV Justiça tem sempre a minha participação, porque eu estou aqui à disposição de vocês. Podem contar comigo. Obrigada, um abraço, tchau, tchau.